Programa Saúde e Bem-Estar. Oferecimento: Laboratório Fleming, com ISO 9001 e acreditado. Picanha da Nor. Aqui sua picanha é nota 10. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, mais um programa inédito e muito especial aos homens e também às mulheres que precisam cuidar dos homens, dos seus maridos, dos seus papais. Nós vamos falar sobre câncer de próstata e nós vamos falar com um médico há mais de 20 anos, urologista, muito famoso aqui em Jundiaí. Seja muito bem-vindo, Dr. Vitor Pagotto. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade de poder estar contribuindo para difundir essas informações que podem ser tão importantes para os homens da nossa região. Né? Nós precisamos ainda nós percebemos na sociedade que ainda precisa avançar o nível de consciência do homem, né? A mulher, ela tem hospital da mulher, tem hospital de várias coisas, mas o homem parece que ele demora um pouco mais, vamos dizer assim. Patina mais, né? O homem, por vários motivos, né? Ele acaba se cuidando menos, né? Seja pelo aquela falta de cultura com a saúde, né, de se cuidar, seja pelo preconceito, machismo, muitas vezes, né, para procurar um médico urologista, desconhecimento também, né, às vezes não conhece a doença, a importância dela, as consequências da doença. Então, são vários possíveis. Medo, né, medo do que o exame pode doer, medo de achar alguma coisa, né? Isso. Vou procurar fazer rotina e de repente eu acho alguma coisa, na verdade não existe isso, né? Mas são vários fatores que acabam colaborando para o homem acabar se cuidando e sofrendo mais com as doenças e tendo com isso uma expectativa de vida muitas vezes menor do que a mulher, né? Na verdade é menor, né? É menor. Explica para nós, basicamente, qual é a função e importância da próstata e a partir de qual a nossa idade básica, mínima, para a gente já começar a fazer o check-up e exames. Perfeito. A próstata é uma glândula, né? A glândula, ela produz uma substância e ela tem mais ou menos o tamanho de uma noz ou uma bolinha de ping-pong. Ela é bem pequena, né? Só para fazer uma conotação. Ela fica embaixo da bexiga, na região inferior do abdômen, e ela tem uma função de produzir uma substância que é importante para a fertilidade do homem. Né? Então ela produz uma substância que vai sair ali no sêmen e que vai permitir que o homem possa engravidar a parceira, a esposa. Entendi. Então, basicamente, ela tem uma função vital para a reprodução humana. Perfeito. E, às vezes, nós temos casos que não é câncer, mas existe uma inflamação. Então, explica para a gente quando que a gente tem uma inflamação e quando que é uma questão de neoplasia. Essa diferença para nós que somos leigos, como que... Perfeito. A inflamação da próstata, como eu disse, ficando embaixo da bexiga, a uretra, que é o canalzinho do xixi, passa no meio dela. Então, quando ela fica inflamada, são comuns os sintomas urinários de irritação. Dor para fazer xixi, urinar com frequência, dificuldade de urinar, né? A próstata, quando inflamada, é comum dar febre. Então, é um processo diferente. Costuma ter causa bacteriana, bactéria. Então, uma infecção que leva à inflamação. Tá? A neoplasia já é uma coisa diferente. Né? A neoplasia é uma transformação da célula da próstata que ela deixa de responder aos comandos e começa a se multiplicar com mais frequência. Entendi. E o grande problema da neoplasia é que ela pode não ficar só na próstata, ela pode disseminar para outros órgãos. Então ela pode ir para um osso, para outros órgãos, linfonodos tal, e daí ter uma consequência muitas vezes trágica, né? Tá. Então nós temos a inflamação ali, a prostatite, e no caso das neoplasias é outro tipo de inflamação. É o câncer de próstata. E existem inflamações benignas? Existe uma doença que é talvez a mais comum que a gente desenvolve na próstata, que é o aumento da próstata, que é uma doença benigna. Benigna. Né? Então ela não sai dali, a próstata vai crescendo, é uma
tamanho de uma bolinha de ping-pong, passa por uma bolinha de limão, um limão grande, daí passa por uma bolinha de tênis e com isso a uretra passando no meio dela, ela vai começando a ficar obstrutiva, ela vai obstruindo a uretra e com isso levando também a sintomas urinários, jato fraco, acordar muito à noite para urinar, sensação que sobra xixi na bexiga depois que urina. Essa doença, o aumento da próstata, que é benigna, ela é uma doença mais frequente que o câncer de próstata. Tá? Certo. Mas por ter um caráter benigno, é uma doença tranquila de tratar, a gente trata quando o paciente se incomoda, né? Não exige necessariamente uma rotina específica para esse aumento. Entendi. Eu tenho dúvidas, por exemplo, no caso de uma prostatite, que é uma inflamação da próstata, quais seriam os exames indicados para averiguar uma prostatite? E quais são os exames que o doutor costuma investigar quando é uma suspeita de câncer de próstata? Porque, na realidade, eu sempre falo aqui no programa que a medicina ela é soberana, ou seja, é o quadro clínico, você com o seu estudo há mais de 20 anos que vai olhar e vai ter as suspeitas. Então, quais são os exames quando você investiga uma prostatite, você vai escolher, e quais são quando você suspeita de uma neoplasia, para nós em casa sabermos os exames para cada indicação. Perfeito. O homem que desenvolve uma prostatite é um quadro relativamente clássico clinicamente, né? Aquele paciente que ele chega no consultório falando que ele estava urinando normalmente até uma semana atrás e de repente começou com febre, mal-estar, dificuldade para urinar, dor para urinar. Então o diagnóstico da prostatite é principalmente clínico. Tá. Daí, baseado nessa clínica, daí a gente pode complementar com exames laboratoriais, de urina, de sangue, que são importantes para o diagnóstico. Sim. E às vezes também algum tipo de exame de imagem, como um ultrassom, que pode mostrar a próstata aumentada. Tá. Né? Mas o diagnóstico para o tratamento ele é basicamente clínico. Tá? Sim. Já a neoplasia, ela é uma doença, o câncer de próstata é uma doença, quando inicial, silenciosa. Então é difícil a gente esperar sintomas para buscar o diagnóstico de um câncer de próstata. Sim. Com certeza, esse diagnóstico vai ser tardio, sem chance de cura daí. Tá. Então, normalmente, é por isso que a gente acaba manifestando a ideia de que os pacientes façam a rotina, né? Com todas essas mídias, né, que existem, o Novembro Azul, para propagar a ideia do homem fazer a rotina, porque como ele é diagnosticado no início de uma forma sem sintoma, o importante é a rotina para fazer o diagnóstico. Não sei se deu para ser bem claro. Sim. Então, se eu faço o diagnóstico no começo e ele já é assintomático, então é vital que eu faça meu check-up. Isso. Tá. E qual é a chance de cura quando eu acho no começo um câncer e quando algumas pessoas falam, não vou procurar porque acho? Certo. Fala para nós as classificações do câncer e a importância de você descobrir no começo para o prognóstico do paciente ter cura. Perfeito. O câncer de próstata, quando ele é diagnosticado num estágio inicial, quer dizer, quando ele está só localizado na próstata, a chance do paciente ficar curado com alguma modalidade de tratamento, algum tipo de tratamento, é mais de 90%. Olha. Tá? Quando ele é diagnosticado numa fase que não é precoce, que não é recente, é numa fase tardia, então ele pode não conseguir cura nenhuma. A gente só faz um tratamento que a gente chama de paliativo. Tá? Por isso a importância da rotina e não esperar sintomas, para pegar numa fase precoce da doença, numa fase que a gente chama de localizada na próstata. Infelizmente, mesmo com toda a mobilização que existe, 25% dos casos, 25% dos casos ainda são diagnosticados numa fase tardia, tá? Então numa fase avançada, daí sem chance de cura. É bastante. Permitindo apenas um tratamento que a gente chama de paliativo, né? Não vai curar, pode segurar a doença, mas a gente não sabe por quanto tempo. É bastante. Pessoal, não parece, mas o tempo já estamos há 11 minutos gravando. E nós vamos para um leve break, já voltamos para a gente saber quais são os exames que nós temos que fazer,
quais são os últimos recursos e as cirurgias robóticas, que são coisas de última geração. Já voltamos já. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Foi o tempinho de tomar uma aguinha. E vamos continuar com o papo aqui de conscientizar os homens da importância do seu check-up na prevenção do câncer de próstata. Dr. Vitor Pagotto já tem mais de 20 anos de experiência e está nos ajudando aqui, a nós, homens, a tomarmos cuidado com a nossa saúde. Falando sobre cuidar da nossa saúde, a partir de quando eu devo fazer o meu check-up? E qual que é a incidência que existe no Brasil desse câncer de próstata, porque que a gente tem que se cuidar? Perfeito. O câncer de próstata, ele é o segundo câncer mais comum que o homem desenvolve depois dos 50 anos, né? Ele perde só para o câncer de pele, né? Por isso, a importância da rotina e o diagnóstico precoce. A estatística é de que 1 para cada 7 homens vão desenvolver câncer de próstata. 1 em 7? 1 em cada 7 homens, é bastante, né? Se você expandir isso para o Brasil, dá aproximadamente 60 mil casos por ano. É isso que o Instituto de Câncer do Rio de Janeiro, o INCA, tem de estatística, 60 mil casos por ano. Seria um pouco mais de 60 casos a cada 100 mil homens. Se você trouxer isso para a nossa população, pegar uma cidade que nem Jundiaí, 400 mil habitantes, aproximadamente 500, seriam entre 240 e 300 casos de câncer de próstata por ano, né? Então essa é uma importância da rotina, né? A realização da rotina. Infelizmente ainda, como a gente comentou, pelo diagnóstico tardio, 25% desses homens que desenvolvem câncer, eles acabam falecendo do câncer de próstata. Então, mais uma vez, trazendo para nossa região, 60 homens por ano vão morrer de câncer de próstata numa cidade que nem a nossa. Porque foi diagnosticado tardio. Porque foi diagnosticado tardio, muitas vezes porque o homem não faz a rotina. Essa rotina, ela é aconselhável a partir dos 50 anos de idade. Tá? Mas ela pode ser antecipada quando o paciente tem fatores de risco. E o principal deles é a genética, né? Quando o paciente tem um parente de primeiro grau, o pai, o irmão, que tiveram câncer de próstata, né? Então isso a gente aconselha a começar a rotina a partir dos 45 anos. Eu queria saber como que é o diagnóstico clínico, né? O exame clínico, e por que também vocês usam laboratorial, o famoso PSA? Perfeito. O PSA é a substância produzida pela próstata que sai no sêmen. E ela pode ser dosada na corrente sanguínea, feito o exame de sangue. A rotina é feita através do exame de próstata, que é o toque retal. Então, famoso toque retal, que é um exame indolor e que dura em torno de 3 segundos para ser realizado. E essa rotina ela é complementada pelo PSA, então, que é o exame de sangue. Tá? O PSA apenas, ele não garante, mesmo que normal, que o paciente não tenha câncer. Assim como o toque normal não garante que o paciente também não tenha câncer. Então, eles são complementares, PSA
e o toque, né? Eles acabam com os dois normais, a chance de falha é menos de 10%. Entendi. Porque aí você tem o exame do toque clínico, que o doutor falou, 3 segundos, é uma coisa muito rápida. E também tem os casos que precisa... somos parceiros, né? Laboratório e medicina sempre andaram juntos. A partir desse momento que você tem o PSA, qual que é a faixa etária aceitável? E a partir de quanto que esse PSA subindo já se tem que tomar outras medidas? Certo. Existem alguns valores, né, que a gente toma como referência, baseado em vários trabalhos, para considerar um PSA normal. Né? Até um tempo atrás era 4, depois regrediu para 2,5 o valor do PSA, alguns estudos já têm voltado para o 4, mas na minha opinião, muito mais importante que o valor absoluto do PSA, se ele é 3, se ele é 4, se ele é 5, é a velocidade que ele aumenta de um ano para o outro. Então um PSA que vai de 1 para 2 no outro ano é muito mais importante que um PSA de 2,2 que foi para 2,3. Ele dobrou. Então percentualmente você olha, se aquilo começou a aumentar muito percentual, a curva, aí você, levanta, liga o sinal amarelo. Uma preocupação maior. Isso, daí a gente fica mais atento nesse paciente. Entendi. Mesmo que ele tenha o toque normal. Entendi. Porque está liberando o marcador tumoral de uma forma mais intensa de um ano para outro. Perfeito. Até fazer um parênteses nessa colocação. O PSA, ele não é específico do câncer. Então, ele é específico da próstata. É antígeno prostático específico. Sim. Só que várias doenças podem aumentá-lo. Nem sempre o aumento do PSA quer dizer que é um câncer de próstata. Lá, tá vendo? A gente conversou sobre a prostatite é o que mais aumenta o PSA. O PSA está de 1, dosa durante a prostatite vai para 20, deu meses ali abaixo. Acabou a inflamação, ele vai diminuindo, tá bom? O câncer normalmente costuma ser um aumento importante e progressivo. E a doença que aumenta a próstata, a hiperplasia, que é uma doença benigna, também vai aumentando o PSA, mas lentamente. Por isso que com a idade a gente vai aceitando o PSA cada vez um pouco mais alto, desde que respeite uma curva que não seja muito acentuada. Entendi. Né? E aí o PSA começa a subir e há uma preocupação que isso está levando a uma neoplasia, já estágio 1, 2, 3 e crescendo. Quais são os exames complementares? Além do toque, além do PSA, existem mais outros recursos que nós temos hoje para ter uma especificidade maior no diagnóstico? Sim, existem. Assim, para que servem esses exames antes de entrar neles? É porque antigamente a gente PSA alterado, toque alterado ou só um dos dois, biópsia. A biópsia de próstata, ela é um exame já um pouco mais invasivo, que pode gerar infecções importantes, pode ser doloroso, né? Então é um exame um pouco agressivo, tá? E para evitar esse exame que vieram, a biópsia, que vieram os exames que podem nos triar se um PSA é tão suspeito ou não. Então existe um exame de sangue, que é o PHI, que é o Índice de Saúde da Próstata, que ele vai pegar mais de um lá marcador e fazer uma conta e nos sugerir se aquele PSA é suspeito ou não, triando para uma biópsia. E também hoje a gente usa bastante a ressonância magnética. E o doutor estava explicando para nós que a próstata é um órgão que fica atrás da bexiga. E nos casos que precisar fazer uma operação, como que é feita essa operação? O que tem de último recurso que o doutor também aplica? A gente sabe que no SUS às vezes não é essa a realidade, né? Alguns lugares tem. Mas o que tem de mais moderno na operação que é minimamente invasivo? Perfeito. Então é assim, a próstata é uma glândula que fica embaixo da bexiga. E a bexiga fica bem na parte inferior do abdômen. Então ela fica muito próxima do reto, do ânus, numa área de difícil acesso, né? Sim. Então uma das possibilidades de tratamento para um paciente com câncer de próstata é a cirurgia. E essa cirurgia, ela tem basicamente 3 formas de ser realizada. Sim. A cirurgia convencional aberta, né, que é a mais realizada ainda no Brasil. É pela frente? Feito um corte na parte
mediana da barriga, no centro do abdômen, né? E dali a gente extrai a próstata. Mas é uma cirurgia complexa, a próstata está muito relacionada à parte sexual do homem, à parte de ereção do homem, está muito relacionada à parte de continência do homem, quer dizer, segurar xixi. E a cirurgia aberta, ela tem um risco, muitas vezes mais elevado, de acabar deixando uma sequela. E para tentar resolver essa questão da cirurgia aberta, surgiram as técnicas minimamente invasivas. Existe a laparoscopia tradicional, que é aquela que a maioria de nós conhece, que são feitos furinhos, mas que aqueles furinhos acabam sendo... as pinças são manipuladas pela mão do homem, mas elas têm limitação de articulação. Então elas não conseguem fazer tantos movimentos, as pinças. E a câmera da laparoscopia também ela tem limitação. É uma câmera de 2 dimensões. E para suprir isso veio a introdução do robô, né? O robô veio para atender uma outra necessidade, né? Mas que hoje o carro-chefe de cirurgia de robô é a cirurgia de próstata, né? Basicamente o que ele traz de vantagens é agregar a cirurgia que é minimamente invasiva, feita com poucos furos, né? Com cortes bem pequenos. Isso gera menos dor, né, para o paciente, uma recuperação muito mais rápida do que uma cirurgia aberta. A grande vantagem do robô é que a câmera dele é uma câmera que permite uma visualização 3 dimensões, né? Então é como se o médico estivesse dentro do abdômen do paciente. Você enxerga muito melhor, com mais detalhes. E as pinças do robô também permitem movimentos muito mais articulados. Você consegue fazer muito mais movimento com a pinça. Sim. E isso a cirurgia fica bem mais fácil que a cirurgia laparoscópica. Então, para a qualidade do paciente, os efeitos de incontinência urinária e também questões de ereção, o robô com certeza traz um melhor prognóstico para a qualidade do paciente. Exatamente, é o melhor caminho, né? Hoje, infelizmente, ainda no nosso país, menos de 2% das cirurgias de próstata são realizadas pelo robô, Tá. ao passo que nos Estados Unidos quase 90% das cirurgias são realizadas por robô. Sim. É que o robô ele é ainda uma tecnologia muito cara, mas com certeza é algo que veio para ficar, que vai se tornar o procedimento mais realizado em pouco tempo aqui também. Inclusive você contou que opera com esse robô, né? E há casos que dá para operar até à distância, né? Que via internet você tem essa cirurgia, né? Sim, esse é um detalhe interessante. Até recentemente, né? A gente fala de poucos meses atrás aí, eles noticiaram uma cirurgia que foi realizada na Itália por um chinês, né? Então ele opera o robô sentado lá na China, que mexe os braços lá na Itália, né? Então isso é possível de ser feito, né? Lógico que tem suas limitações, tem seus cuidados, mas a grande vantagem do robô é essa, a gente poder fazer uma cirurgia à distância também de boa qualidade, né? Tá bom, muito bom. Antes de nós terminarmos o programa, eu quero que você fale com o pessoal lá de casa, deixe um recado para ele, para os nossos colegas homens. Meu querido, médico há 20 anos, né? Deixa um recado para nós que somos homens, a parte de prevenção, consciência. A palavra é sua, agora mais de 13 minutos, estamos aqui no bloco 2. Deixa um recado para nós, para mim também, para a gente poder... Perfeito. Então, eu acho que, na verdade, Marcelo, é uma doença assim, a câncer de próstata é uma doença frequente, né, que tem grande chance de cura quando diagnosticada precocemente. Então, acho que esse são os maiores argumentos que a gente tem para incentivar os homens com mais de 50 anos a fazer a rotina de próstata. Não é um exame doloroso, não é um exame de sangue que dói também, é um exame simples, não é caro, né? Então não tem motivo para não fazer, visto que quando a gente pega precocemente a doença, a gente cura mais de 90% dos casos. Muito bom. Então, meu amigo, se você está com algum receio, vá lá, cuide-se. Nós sabemos que é o segundo câncer que mais mata homem e que precisa ser cuidado e que no estágio inicial nós temos mais de 90% de chance de cura. No outro é manutenção, não é cura. Então vai lá e cuide-se. Dr. Vitor Pagotto, foi uma honra ter você aqui. Obrigado
trazer esse conteúdo para Jundiaí região e também para todos que estão no YouTube. Um beijo no coração de vocês e volte sempre. Obrigado. E aguarde o próximo episódio. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Valeu. Tchau, tchau. Programa Saúde e Bem-Estar. Oferecimento: Laboratório Fleming, com ISO 9001 e acreditado. Picanha da Nove. Aqui sua picanha é nota 10.